Desse jeito, meus irmãos, você está ligado com a Academia Bíblica Bereia, turma das terças-feiras, curso básico em teologia, matéria homilética 1. Hoje é terça-feira, 26 de julho de 2022. Repetindo, você está na segunda aula de Homilética 1, segunda aula de Homilética 1, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 22 de julho de 2022. Deus abençoe a todos. Irmão Elton, foi o primeiro a chegar, não de paraquedas, chegou de flecha, bum, apareceu ali. Irmão Cleiton, nosso irmão Wilson Fernandes, é o veterano da classe, né? Temos que aprender muito, irmão Wilson, né? Não é somente pela idade, né? Pela experiência. Põe homem experiente nessa vida, para a glória do Senhor. Irmã Meire voltou da Flórida, queimadinha, graças a Deus. A dupla dinâmica Batima e Robina, irmã Tatiana e Carol, irmã Vanessa, que está ali num tancão de água, tá, faz bem, irmã Vanessa. Calorzão que fez hoje aqui, acho que o índice ia derreter. Fez, bateu hoje de novo, 103, só Deus na causa. Irmã Ilana, conseguiu voltar, irmã Ilana, graças a Deus, né? A senhora parecia bolinha de ping-pong, ia e voltava, mas graças a Deus, foi sem eu trago de volta. Eu entendo, conexões às vezes trazem essa pequena dor de cabeça, mas é importante que a irmã fez como Jesus, né? Batei, batei e abre-se-vos-á. E aí a porta se abriu, a irmã está aqui conosco. Agradeço pelo seu esforço e também pela sua ajuda, né, irmã Elana, que a senhora nos deu na semana passada com aquela informação, né? A gente corre aqui, corre acolá, e a senhora de entender, né? A senhora tem essa experiência, a vida na América é corrida demais, mas eu agradeço vocês, alunos que estão aí, né? A razão dessa escola ser para a glória do Senhor, bem-sucedida, primeiramente, a mão de Deus, e você, aluno, que faz a tremenda diferença. Rápidos avisos, queremos já desejar agradecer a você que já fez o seu pagamento relativo ao mês de julho, tá? Se você ainda não fez, lembre-se, você tem até o próximo sábado, por gentileza. Se você ainda não cobriu a sua mensalidade do mês de julho, lembre-se, até o próximo sábado, dia 30, tá de bom tamanho, por gentileza, se você puder, né? Se você não puder, só chama para mim, me diz, pastor, dia 30 está apertado ainda, me dá alguns dias, não há problema. Trabalhamos com alguns dias à frente, mas só se comunica. Quem não se comunica, se trumbica. Aí você não pode nem se trumbicar você e nem a escola, para a gente ter a noção, né, de como está a sua situação. A segunda coisa, na próxima semana, se você tem acompanhado atentamente as postagens, é a minha semana, nossa semana de férias. Precisamos, né, dessa semana. Eu, particularmente, estou com muita coisa na minha vida pessoal acumulada, muita coisa, além dos probleminhas que você já tem noção, né, que eu estou com a minha esposa agora, por enquanto, está inválida, em cadeira de rodas, né, esperando. Agora não resta outra coisa senão orar e esperar Jesus fazer um milagre, né? E já estamos acreditando, né, que o milagre está a caminho. Quando exatamente vai acontecer, eu não sei, mas pode ter certeza, vocês vão os primeiros a saberem quando o milagre vai acontecer. Então, no momento que minha esposa está com cadeira de rodas, fica difícil, então eu tenho que me desdobrar, cuidar da casa, cuidar dela, e ainda estar me dedicando às questões da escola. Então, eu peço um pouquinho de paciência, né? Se a gente às vezes atrasar na entrega de trabalhos, de provas, notas, enfim, porque a gente está se desdobrando demais. Então, essa necessidade dessas férias, né? Para a gente dar uma estabilidade, né? Não digo um descanso, mas assim, desacelerar um pouco, e também vocês vão ter uma semaninha assim mais livre da minha cara. Vocês vão livrar um pouquinho da minha cara aí, né? Mas se preparando para outra, de hoje a 2 semanas a voltar. Tá? E nós voltamos com as nossas atividades normais na terça, dia 9 de agosto. Anote aí. Então, na terça, dia 9 de agosto, voltamos normalissimamente. Então, no dia 2 de agosto, estamos na próxima terça, na semaninha de férias.
e aí no dia 9 de agosto voltamos às nossas atividades normais. Outro sim, gostaria de saber, né, de vocês que têm uma memória muito melhor do que a minha, exatamente aonde na apostila eu parei. Vamos lá, eu sei aonde, estou aqui, estou olhando para a página, está aqui Pastor, marcadinho, mas eu quero saber aonde. Página 6, página 6, análise também os substantivos. Analise também os Isso. substantivos. Página 6. Isso. Concordamos, ó, Análise. irmão, ó, se você colocar o irmão Wilson no chinelo, ele te coloca na sola. Esse é o detalhe. Tenta colocar o irmão Wilson no chinelo, ele te coloca na sola. Aí você fica numa situação difícil. Vamos lá, gente. Irmão Wilson está certo ou está errado? Eu acho que eles falaram em concordância, né? O Cleiton também concordou. Entendeu? Então, se o irmão Cleiton concordou com o irmão... Perfeitíssimo, irmãos. Estamos aí. Analise também os substantivos. Os alunos, antes que eu me esqueça, os alunos que enviaram o trabalhinho, eu vou dar a nota amanhã. Tá? Vou dar a nota amanhã, já tenho praticamente a nota, só que na correria não consegui, como eu queria, liberar. Né? Com dificuldade eu liberei hoje as notas das duas últimas matérias para quem fez, né? Mas amanhã eu vou estar... Então, não mande, se você que não fez, não mande mais, porque o prazo acabou, certo? Quem enviou, enviou. Quem não enviou, PT saudações. A gente vai lançar outros trabalhos, né? Dando bônus de 75 pontos. Mas vamos lá. Página de número 6. Estamos ainda falando sobre contexto. Nós vamos hoje avançar um pouquinho mais rápido, que eu quero trabalhar com muitos exemplos dentro das escrituras para a gente lá na frente já chegarmos à parte prática desta matéria. Esta matéria está programada a terminar no dia 30 de agosto, ou seja, com 6 aulas, mas eu repito, havendo necessidade, acrescentaremos uma aula a mais, como fizemos com a hermenêutica, porque é uma matéria muito parecida, vocês vão começar a observar que existem muitas semelhanças, mas vamos trabalhar a princípio com 6 aulas, até o dia 30. Se houver necessidade, esticamos apenas mais uma para ficar lado a lado da hermenêutica, 7, 7, né? O normal das nossas aulas são 5, mas o conteúdo, dependendo da matéria, né? E essa é uma das matérias que poderia exigir 7, mas estou trabalhando com ela para funcionar 6. Eu vou descobrir isso na próxima aula, no dia 9. Então, na aula do dia 9, eu já vou ter certeza se vamos fechar com 6 ou com 7 aulas. Vamos lá. Analise também os substantivos, adjetivos, verbos, a ênfase do texto na ordem que se apresenta. Esse aqui é um critério de altíssima importância. Preste muita atenção no que eu estou aqui lhe dizendo. Esse critério aqui é algo tremendamente importante. Toda vez que eu for fazer uma análise do texto bíblico, que eu vou considerá-lo para usar como base para pregação, eu tenho que ter este critério em mente. Faça um highlight. Ó. Primeiro lugar, eu tenho que analisar na frase quais são os substantivos. Depois, adjetivos, verbos, a ênfase do texto na ordem que se apresenta. Posso usar aqui um texto bíblico super conhecido, e a gente vai colocar isso na prática. Eu vou usar muitos textos hoje, tá? Por isso que é importante você seguir essa ordem. Eu vou dar um texto super, mais do que conhecido. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Se você não conhece esse texto, que é o beabá da vida cristã, então você não está no lugar certo. Você tem que ir para o kindergarten, né? Para o kindergarten de teologia, tem que sair do básico e para o kindergarten. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos conheciam esse texto? Quantos? Oh, glória a Deus. Se você não conhece aí, vamos conversar em separado para levar você de volta para o kindergarten da teologia. Mas vamos lá. Vamos pegar esse texto agora e vamos identificar quais são os substantivos. Pega lá
Você deve ter o seu caderninho de notas em algum lugar aí. E vamos separar os substantivos. Quais são os substantivos que estão aí neste texto? Vamos lá. Substantivo. Preste bastante atenção no que estou falando. Eu quero acreditar que você sabe identificar num texto quais são os substantivos. Então, vamos lá. Vamos devagar, preste muita atenção. Ninguém é afobado, ninguém nervoso. Não estamos fazendo ainda a prova. Perfeito, irmã Ana Lu. Fique tranquila, quando a senhora puder, apareça. Não podendo, fique tranquila. É importante que a senhora está nos vendo e nos ouvindo. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos lá. Substantivos. Mundo. Em ordem de preferência. Vamos Nossa. trabalhar em ordem. Vamos lá. Quantos substantivos eu vou encontrar neste versículo bíblico? Em ordem. Primeiro substantivo. Meus irmãos, eu não acredito. I do not believe. Mundo. Não. Qual é o primeiro substantivo na ordem? Deus. Deus. Por favor, gente. Não me complique mais a vida. Deus. Segundo substantivo. Filho. Não. E na ordem, por favor, vamos olhar a ordem. Sequência. Deus, mundo, filho. Mundo, maravilha. Filho. Maravilha. O próximo. O próximo. Vida eterna? Quase. Está faltando alguma coisa aí, irmã. Crê. Vida. Vamos lá, gente. Isso aí é sério. Demais. Este texto bíblico só tem 4 substantivos. Na ordem: Deus, mundo, filho, vida. E o resto? Agora que o negócio vai ficar bonito. Agora que vai ficar bonito. Adjetivos. O que você entende por adjetivo? Vamos lá. Alguém pode abrir o áudio e me dizer o que você entende por adjetivo? Qualquer um pode abrir o áudio e rapidamente me dizer qual é a sua interpretação direta, objetiva da palavra adjetivo. Ou ninguém está se lembrando qual é o sinônimo de adjetivo? Papai do céu, ensino fundamental. Já se esqueceu. Tem muito tempo que eu estudei português. Irmã, sabe quantos anos eu estudei português? Mais de 50 que eu não estudo, pastor. Há 53 anos que eu estudei português. Vou fazer 63, não esqueço nunca. Por quê? Vou explicar por quê. Creio que eu já falei isso para algum de vocês. Porque o português não é o meu idioma nativo. Quando uma língua não é o seu idioma nativo e você estuda mais de 10 anos, é impossível você esquecer a mecânica. Acredite se quiser, eu estudei 14 anos a língua portuguesa para eu conhecer o mecanismo dela. É muito difícil. Meu idioma nativo é o hebraico e o espanhol. Então, não tem como esquecer o mecanismo acadêmico da língua portuguesa. Não falo perfeitamente, não escrevo perfeitamente o português, mas é complicado eu esquecer o mecanismo. Vamos lá. Se esquecer o significado de adjetivo? Jesus! Coloca aí em algum lugar aí, ó. Qualidade do substantivo. Isso, irmã Ana Lu salvou a pátria, irmã Ana Lu. Que bom que a irmã Ana Lu, mesmo invisível, ela nos salva. Qualidade do substantivo. Anote aí. Adjetivo, qualidade do substantivo. Por favor, irmãos, não podem esquecer isso. Que isso, pastor? Nós estamos estudando homilética ou língua portuguesa? Os dois. Não tem jeito. Quando estudamos homilética, queiramos ou não, estudamos a língua a qual estamos dominando. Vamos lá, então. Vamos identificar
na ordem, na ordem. Por favor, muita atenção, repito uma vez mais. Vamos identificar os adjetivos em ordem. Qual seria o primeiro adjetivo? Amor. Amor. Não. Leio de novo. Unigênito. Papai do céu, acho que vou começar a promover alguns de vocês ao kindergarten. E o que quer dizer unigênito, gente? Por favor, alguém me salva a pátria. Só isso, Único. Malu? Hein? Único. Só isso? Único, primeiro. Único, primeiro. Isto. Então, aí, unigênito é o primeiro adjetivo. Maravilha. Qual o segundo adjetivo que nós vamos encontrar aí? Mais na cara, impossível. Tem assim, ó, na cara. Tá pegando fogo, tá queimando o nariz de vocês. Papai, eterna. É a qualidade da vida, porque pode ser vida limitada, vida perecível, vida biológica, vida espiritual. Estão percebendo? É a qualidade, é o que qualifica o substantivo. Então, eterna. Então, nesse versículo, nós temos 4 substantivos, 2 adjetivos. Agora vai ficar bonito. Agora, ou você vai cair na gargalhada, ou você vai chorar muito. Quantos verbos temos neste versículo? Na ordem, qual o primeiro verbo? Amou. Amou. Esse é o primeiro verbo. Segundo? Crer. João 3,16, irmã Ana Lu. João 3,16. Não. O segundo verbo. Deu. Deu. Maravilha. O terceiro verbo. Crer. Crer. O quarto. Tenha. Não. O quarto. Alguém está escrito. Pereça. Pereça. Temos mais um verbo ou acabou? Tenha. Ai, ai, ai. Então, nós temos... Vamos recapitular, gente. Vamos recapitular. Obrigado, irmã. Manalu está mandando bala. Está lá escondidinho, mas está mandando metralhadora. Do cartucho dela está cheio. Vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação? Esse versículo da Bíblia tem 4 substantivos. Deus, mundo, filho e vida. Repito, Deus, mundo, filho e vida. Temos 2 adjetivos, unigênito e eterna. Temos 5 verbos, amou, deu, crê, pereça, tenha. Verbo implica em quê? Em ação, atitude. Então, nós temos 5 verbos. Vamos agora buscar o quê? Advérbios. O que é um advérbio? É o que qualifica o verbo, não? É o que qualifica o verbo ou em alguns casos, o substantivo. Então, vamos lá. Quantos advérbios nós temos aqui? Tanto. Não. Só temos um advérbio. E onde ele está? Só temos um. Ninguém quer se arriscar a dizer? Maneira. Espera um segundo aí. De tal maneira. De tal maneira. Tal. De tal maneira. Esse advérbio de modo. O que nós fizemos aqui, então? Uma espécie de análise sintática. É o que se ensina em língua portuguesa. 4 substantivos. Estão anotando, gente? Se você não estiver anotando, vai dar problema. 4 substantivos, 2 adjetivos, 5 verbos e 1 advérbio de modo. Tá? Pode ser
São várias as classificações de advérbios, mas aqui temos um advérbio de modo de tal maneira. Perfeito. Aí, continuamos na apostila. Faça perguntas ao texto. Quando aconteceu? Quem fez acontecer? Por que aconteceu? Quem? Quando? Por quê? Que mais aconteceu? Em que lugar? Sobre quais circunstâncias? Quais as razões? Qual a ênfase do autor? Suas proposições principais e conceitos. Quais as implicações disso? Tome uma afirmação do texto e indague o seu porquê. Porque tudo isto que estamos aqui apresentando é importante, porque vai nos ajudar a interpretar corretamente o texto. Preste atenção, quando eu não interpreto o texto, como eu vou entendê-lo? E se eu não entendo o texto, como eu posso falar, pregar ou ensinar sobre o texto? Quantos estão me entendendo, gente? É impossível você, nós, falarmos, pregarmos ou ensinarmos alguma coisa do texto se primeiro não analisamos um texto. Primeiro, analisar. Segundo, temos que interpretá-lo de forma correta, não segundo a minha cabeça, o que eu acho. O povo hoje tem pastores aí que estão no YouTube fazendo escola de achismo. O que eles acham é o que eu acho. Tem um que eu não vou dizer quem, por respeito, ele tem quase 2 milhões de subscribers. E tem um vídeo que tem 11 milhões e meio de views. Eu não entendo isso. É uma coisa absurda. E o povo, e ele ensina só bobagem, coisas que ele pensa que são biblicamente corretas ou facilmente fáceis, né, de interpretação. Sim, meu irmão. Pastor, explique isso aí em pouca coisa. Com poucas palavras, as pessoas identificam com aquilo que é mais fácil para elas, que alimenta. Por exemplo, a falta de conhecimento é grande, ela não procura conhecer o que a outra pessoa fala, condiz com aquilo que ela acredita também, e ela vai por esse caminho aí. Jesus disse, examinai as Escrituras. E hoje em dia é muito mais fácil você engolir qualquer coisa que você ouve ao invés de examinar, porque examinar dá trabalho, concordamos comigo? Examinar dá trabalho, examinar requer esforço, examinar quer dizer que eu tenho controle de qualidade, que eu tenho preocupação dentro daquilo que eu estou ouvindo. Vamos ao próximo parágrafo. Tome as palavras-chave e analise a sua etimologia, ou seja, a sua origem e composição. As estude dentro do texto. Usando uma concordância, bato de novo na tecla. Lutem para ter uma concordância bíblica. Irmão, se você não tem uma concordância bíblica, me deixa saber, me deixa informado que eu vou colocar você em contato com o pastor Valentim. Pastor Valentim vai conseguir um desconto bom para você, ou eu te dou de presente uma concordância, entende? Ainda que ela seja simples, tem concordâncias de 15, 20, 30 dólares e são excelentes, mas você não pode deixar de ter uma concordância bíblica. Existem nos finaizinhos de algumas bíblias mini concordâncias. Alguém já viu isso? No final de algumas bíblias, sobretudo as de estudo, tem mini concordâncias. Se você não tem uma completa, as mini concordâncias ajudam muito. Mas qual é a função de uma concordância? Você localizar as palavras bíblicas, né? A ocorrência delas. Exemplo, o verbo amar. Quantas vezes e aonde na Bíblia você vai encontrar o verbo amar, a palavra mundo? Aonde na Bíblia? Quais são os textos que apresentam a palavra mundo? E assim por diante. Mas é importantíssimo, ó, não pode faltar na sua mesa uma Bíblia, claro,
e uma concordância. Sem essa concordância, a sua tarefa vai ficar pesada demais e vai ser quase impossível você avançar nos seus estudos teológicos, ok? Quantos estão me entendendo, gente? Que isso aqui é importante, isso aí é necessidade, já não é uma opção. Não, pastor, eu compro se eu quero. Ok, eu não vou apertar o teu pescoço para comprar. Porém, na medida que você demora em adquirir uma concordância, é normal que as dificuldades vão aumentar, vão aumentar. Vamos à frente. Veja também como se elas, ou seja, as palavras, são empregadas no livro analisado e em toda a escritura. Compare as palavras com sinônimos. Veja as diferenças e peculiaridades. Nós temos um mau hábito, me perdoem a franqueza, ler a Bíblia muito por cima, em alta velocidade, como querendo dizer, vou enganar minha mente, vou ler 20 capítulos da Bíblia hoje, pronto. Não, isso não é vantagem. Não existe vantagem você ler 20 capítulos por dia e não reter nem 20% na sua mente. Vantagem é, pelo menos, você ler 3 a 5 capítulos por dia e reter mais de 60% algo na sua memória. Entende? Tem muita gente que se desespera. Vou ler 20 por dia, 30 por dia para ler a Bíblia em 3 meses. Não tente fazer isso, que não funciona. Ainda que a sua mente seja brilhante, muito melhor do que a minha, porque a minha já está dando volta no cabo da Boa Esperança. Você que tem Boa Esperança aí, entende? Mas trabalhe com o básico. 3 a 5 capítulos por dia. Se for o caso, releia 1, 2, até 3 vezes esses 3 a 5 capítulos que você vai fazer a leitura. Procure anotar o que acabamos de falar aqui, palavras sinônimas. Por exemplo, sinônimo de preto. Alguém pode me dizer rápido, sem pestanejar. Sinônimo de preto. Alguém abra o áudio, porque o irmão Wilson está lá. Branco. Sinônimo. Escuro. Escuro. Negro. Sinônimo de amarelo. Rápido. Quem pode me responder? Rápido. Amarelo. Que isso, povo Pálido. de Deus? Pálido. Perfeito. Sinônimo de marrom. Não chega à mente, né? Tá difícil. Fosco. Sinônimo de cinza. Rápido, gente, rápido. Chumbo. Uau! O negócio tá complicado mesmo. Pastor, eu estou com um problema, está vindo na minha mente a palavra em inglês. Só por causa disso, quando eu for em Boston, eu vou ter que dar um abraço ao irmão Wilson. Pode passar isso para mim. Sério, irmão. O Wilson vai voltar dia 4 e dia 5 em Woburn. Acho que vou lhe procurar para receber uma unção. A unção wilsiana. A ver se isso funciona comigo, gente. Estou precisando disso, irmão Wilson. Vamos ver se a gente consegue almoçar junto, pastor. Jesus ou jantar. da glória. Aí arrebenta a boca dos meus 4 balões. Até eu fiz uma postagem, né, no grupo. Eu vou estar ministrando um seminário de escatologia na Igreja Betel em Woburn, pela misericórdia de Deus. Foi assim um convite de supetão, né, de última hora. Então, dias 4 e 5 eu vou estar lá. Eu vou estar, inclusive, hospedado em Salgos. Aí, de repente, a gente, com o pastor que me convidou, não vão estar juntos, e aí almoçamos lá, e vai ser um festão, né? Pena que o pastor Jorés, por enquanto, não vai estar conosco. Irmãos, como é importante a gente associar sinônimo, antônimo, mas calma, você vai entender o porquê lá na frente, porque nós estamos puxando todas estas exigências. Mas o que tem a ver com escola homilética? Meu Deus! Tem um aluno que diz omeleta. Não, isso não é omelete, é homilética, não tem nada a ver com ovos. Não tem nada a ver. Homilética e omelete são coisas totalmente diferentes, mas aí lá na frente você vai entender que tudo isso que estamos trabalhando aqui, queira ou não, faz parte. É assustador isso.
faz parte de um enorme quebra-cabeças que estrutura toda a base da arte da pregação da palavra de Deus. Após você estudar as diversas proposições do texto, reúna-as, e aí você terá o tema da passagem bíblica. Este é um ponto fundamental. Descobrir que o texto fala e o que quer dizer. Certamente ele diz muitas coisas sobre as quais, inclusive, você pode pregar, mas a questão, primeiramente, tanto é qual a mensagem central do texto, o que ele nos ensina, o que o texto nos ensina objetivamente. Vamos dar um rápido outro exemplo? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10. Esse é um texto pequeno. Eu sugiro que você anote tudo que eu estou falando, para você não ter lá na frente gigantescas dificuldades de voltar no ponto. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10. Muita atenção. Vamos aqui ler o texto. Deuteronômio 30, versículo 10. Quando deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aqui dentro deste texto, nós temos duas temáticas. Preste muita atenção, por favor. Dentro deste texto que acabamos de ler, temos aqui duas temáticas. Como assim duas temáticas? Dois assuntos, dois temas sobre os quais podemos pregar e ensinar. Vou ler de novo o texto para você redobrar a sua atenção. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus e com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aqui temos duas temáticas, dois assuntos que podemos pegar nesse texto e pregar e ensinar. Quais seriam essas duas temáticas, esses dois assuntos? O primeiro seria ouvir, não escutar a Deus, e o segundo, converter. Então vamos resumir em duas palavras pequenas, em ordem. Ouvir e converter. Vamos melhorar isso. Obediência. A primeira é obediência. Se eu estou ouvindo para guardar a palavra, eu estou fazendo o quê? Obedecendo. Então, primeira temática, obediência. E a segunda? Já foi falado. Agora vamos colocar em substantivo, no formato de substantivo. Transformação seria? Conversão. Obediência e conversão. Então, quando eu obedeço, eu abro um espaço para eu me converter. Quando eu não obedeço, dificilmente vou me converter. Estão me acompanhando, gente? Estão me acompanhando? Isto. Um outro texto pequeno, vamos lá em Josué. Para a gente identificar o que nós estamos lendo. Josué, capítulo 1, versículo 6. Josué 1:6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria. Aqui também temos duas temáticas. Aqui também nós temos dois assuntos que podemos usar esse texto para pregar e ensinar. Quais seriam essas duas temáticas, esses dois assuntos? Esforça-te. 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 Esforço é a primeira temática. Esforço. E o segundo? Tenha fé. Bom ânimo. Ter fé.
para adquirir promessa. Tá percebendo? O próprio texto, quando você lê atentamente, ele já vai te dar o assunto, vai te dar a temática, dependendo do tamanho do texto e do tamanho da temática. Tem textos que custam um pouquinho você detectar, mas quando você lê com atenção 1, 2, 3, 4, você pesca. Vamos voltar à apostila, que vamos chegar lá na frente com outros exemplos, e bem mais interessantes. Vamos lá. 1.4. Uma técnica exegética. Vamos entender esta técnica exegética. A exegese tem seus princípios gerais, que devem ser observados. No entanto, cada um, conforme a sua experiência, irá desenvolver as suas próprias técnicas, o seu próprio modo, sem, obviamente, perder de vista o seu objetivo, que é o de compreender a mensagem contida no texto. Se você puder considerar estas 11, meu Deus, é muita coisa, mas é interessante demais. Se você puder considerar essas 11 sugestões que aqui damos, entendeu? Você pode ser flexível dentro destas 11 sugestões, contanto que facilite a sua compreensão dentro do texto. Mas vamos lá. Número 1, localize o texto, nem excessivamente pequeno, poderia esquecer o contexto, nem excessivamente grande, correria o risco de não expô-lo especificamente. Número 2, faça a sua tradução e compare com outras. Na impossibilidade de fazer a tradução do original, compare a tradução que você usa com outras disponíveis. Eu entendo que para um aluno do curso básico, lançar a mão do original é como uma tarefa de Hércules, não há como. Pelo fato que não estamos estudando ainda os idiomas originais, não estamos estudando hebraico, aramaico, nem o grego koiné. No bacharel, sim. Quem chegar ao bacharel vai ser necessário ter pelo menos a base. Nós vamos passar, né, uma base. Não vamos ensinar vocês fluentemente o hebraico, o aramaico e nem o grego, porque não tem como. Para falar, dominar esses idiomas na plenitude, tem que ser num curso mestrado. Quando tivermos os primeiros alunos candidatos ao mestrado em teologia, aí vamos ter curso de linguística, vamos ensinar a falar, escrever, interpretar, conversar em hebraico, aramaico e grego koiné. Mas vamos lá, estamos no básico, vamos passo por passo, ponto por ponto. Quando não temos essa possibilidade de traduzir o texto dos originais, então eu recomendo, creio que eu já falei isso, vou bater na tecla. Faça um esforço, depois da concordância que você precisa ter, tenha pelo menos de 2 a 3 traduções da Bíblia em português. Pelo menos. Se você tiver uma, você está em maus lençóis. E aqui nós estamos dando sugestões, né? A NVI é uma tradução ecumênica. Não recomendo para devocional, mas para comparação e para estudo, perfeito. Só para comparação, nada mais. Mas para estudo devocional, estudo forte, tem que ser aí, ó, a ARA, ARC, a Bíblia de Jerusalém, embora católica, ela tem uma tradução fantástica. Vocês não têm ideia da magnitude, da profundidade, da qualidade desta Bíblia. Bíblia de Jerusalém. Se você conhece o aplicativo Kindle, que é um aplicativo e-book, digital, você pode comprar a um preço bem camarada, eu não me recordo se é R$ 9,99 ou R$ 14,99, a Bíblia de Jerusalém em português, muito boa, boa demais, boa demais. Faça um esforço em ter pelo menos de 2 a 3 traduções da Bíblia em português. Não fique com uma, você vai estar em dificuldades. Tá? Então, elemento necessário para você trabalhar com a análise de texto da Bíblia, uma concordância bíblica, primeiramente. Segundo, pelo menos de 2 a 3 diferentes traduções da Bíblia. Número 3, reflita sobre o contexto. Pense a respeito do contexto gramatical em sua relação com o contexto histórico do livro. Porque o autor escreveu. Leia uma introdução ao livro que fale do propósito do mesmo e de suas circunstâncias. Reflita sobre o contexto histórico,
geográfico, social e político. Dá-nos a impressão que nós estamos voltando para a hermenêutica. Sim, estamos usando o que aprendemos na hermenêutica. Lembram-se disso ou não? Sim ou não? Lembram-se disso? Os que fizeram hermenêutica. Só a irmã Ilana, que não fez a matéria de hermenêutica, ela não vai poder se lembrar disso. Mas nós que já passamos pela matéria de hermenêutica, é como se estivéssemos... Nós vamos depender da hermenêutica para trabalhar com a exegese. Por isso que eu não coloquei essa sequência assim, uma coisa sem calcular. Hermenêutica, e aí eu trouxe o que na sequência? A matéria de homilética. Número 4. Releia o texto hebraico ou grego. Tente compreender o argumento teológico e gramatical do contexto através do texto, identificando os verbos principais e as palavras-chave. Há uma Bíblia, creio que você já deve ter ouvido falar dessa Bíblia. Bíblia, palavra-chave. Alguém já ouviu falar dessa Bíblia? Bíblia, palavra-chave. Ela é excelente para isso. Eu tenho ela. Excelente. O detalhe da irmã Nalu é saber usá-la. E a forma de usá-la está lá no finalzinho. Tem uma página, um grupo de páginas, se não me engano, são quase 15, 20 páginas, que se o leitor não ler as instruções, vai ficar boiando. É uma Bíblia poderosíssima, maravilhosa, mas já ouvi falar de muita gente. Pastor, o que adianta? Eu não sei usar. Sabe por que você não sabe usar? Porque você não foi lá no final e leu as instruções. Tem um apêndice lá no finalzinho. Como usar a Bíblia, palavra-chave. Gastará em torno de 20 a 25 páginas. Vai dar passo por passo como você usar essa Bíblia. Igualzinho a Thompson. A Thompson, muita gente tem a Bíblia Thompson, mas não sabe usar. Sabe por que não sabe usar? Porque não vai lá no fundo, lá no final, que tem a maneira, a orientação de como usar a Bíblia. Toda a Bíblia de estudo, irmãos, sempre no final, lá no final, tem um bloquinho de páginas que ensina como você usar a Bíblia. Se você não tem esse hábito de fazer isso, aí você está jogando dinheiro fora, dinheiro e tempo fora, entendeu? Então, se você tem interesse, aí não é obrigatório, tá? Fica a seu critério. Ter uma Bíblia palavra-chave, recomendo, é excelente, contanto que você vá lá no final e comece a ler as instruções, como ela funciona. Em uma semana, você lendo as instruções, na semana seguinte você já vai estar dominando essa Bíblia, ó, e vai deixar muita gente de boca aberta. Surpresa! Opa, o que é isso? Manalu está sabendo muito, irmão Wilson está sabendo demais, porque está sabendo usar a Bíblia, palavra-chave. Número 5. Inicie um estudo gramatical e sintático dos verbos e palavras-chave destacadas acima. É o que acabamos de fazer agora há pouco. Número 6, examine as variantes textuais através dos aparatos críticos. As Bíblias de estudo têm importantíssimos comentários desta natureza. Tem todas, tem muitas Bíblias de estudo que falam isso, né? Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia plenitude, tem muitas. É importante você fazer uma análise dos comentários de rodapé, tá? Que vai dar a você as variantes textuais. Estude o significado das palavras. A maioria dessas Bíblias de estudo também ajudam a você a identificar o significado de muitas palavras bíblicas de difícil compreensão. Número 8. Formule o tema. Aí começamos a dar os primeiros passos para montar o sermão. Qual é a ideia principal do texto? Este é o tema. Elabore a proposição. Qual é a mensagem de Deus? Esta é a proposição. Pense nas implicações da mensagem para os nossos dias. A mensagem foi escrita no tempo de Moisés, mas que aplicação ela poderia ter hoje, nos nossos dias? Mas aí precisamos primeiro identificar o contexto. Este contexto teve uma única aplicação só para os tempos de Moisés, por exemplo, ou tem uma aplicação universal para todos os tempos e locais e raças? Por isso que temos que ter muito cuidado na análise do contexto, porque vamos encontrar textos que só têm aplicação ali para aquele momento, ok? E não tem aplicação para os dias de hoje. Mas mais de 80% da Bíblia você pode trabalhar com uma aplicação lá e cá. 20 a 25 é uma aplicação lá atrás, única,
para aquela época e para aquele povo. Vamos lá. Número 11. Consulte comentários. Os comentários vêm sempre depois de um árduo trabalho, mas nunca devemos começar por eles. Você lança a mão de um comentário bíblico quando você já tiver esgotado todas as possibilidades de uma análise e de uma consequente correta interpretação. Falando em comentários, olha só, o uso de comentários. Os comentários são importantes, mas não essenciais. O que é essencial? Você não pode dispensar, mas um comentário você pode dispensar. Tem comentários aí de Bíblias que você tem que ficar alerta, porque ensinam muitas heresias. Você deve lê-los para comparar as suas conclusões e, quem sabe, acrescentar algo e reavaliar o seu ponto. Elabore você mesmo seu primeiro texto. Insisto, os comentários devem servir como consulta a posterior. Virando a página 8. Não tente usar muitos comentários. Temos 2 ou 3 alunos, cada um deles tem 15 a 18 comentários. Dá para dar um parafuso na cabeça. Não recomendo. Que tenha de 3 a 4. É o suficiente. Mais de 4, 5 causa uma certa confusão e você não vai saber distinguir a diferença de um comentário para outro, entende? Por isso que é muito importante você ter dose, equilíbrio. 4, use bons comentários. Pastor, aí tem um problema. Leio pouco. E como eu leio pouco, eu não tenho critério, ideia de quais são os bons comentários. Vou fazer uma listinha ainda essa semana dos 5 melhores comentários bíblicos que você, querendo, ninguém é obrigado, ok? Querendo adquiri-los, ó, vai abrir a sua mente de uma maneira fantástica. Já vou mencionar o nome de 2, 3. Beacon, B-A-C-O-N. É para arrebentar. Beacon, comentário Beacon. Ele é dividido, se não me engano, em 12 a 16 volumes. Cada volume se dedica a comentar de 1 a 3 livros da Bíblia Sagrada. Maravilhoso. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, que eu tenho ideia, a CPAD que faz a sua publicação está na base de $200. Beacon é um deles. Matthew Henry, outro excelente comentário. Tudo que eu estou falando eu vou postar para vocês ainda essa semana com fotografia. E o melhor dos melhores, esse é o melhor dos melhores, mas ó, esse aí pesa no bolso. São poucos os alunos que nós conhecemos que tem dele, porque ele é carinho, que é o Norman Chaplin. Esse é o melhor. Está mais de $1.500. São em torno de 22, 25 volumes. Norman Chaplin. Esse é caro. Esse é caro. Se você tem bala na agulha, tudo bem. Se você não tem, ele é mais caro do que o celular. Bem mais caro, mas é o tipo da coisa. Você compra um celular, você vai comprar outro em 2, 3 anos. Esse comentário você compra e esquece. É para a vida inteira. É esse aqui, pastor? Mas essa é a concordância, mas o comentário é dividido em vários volumes. Isso aí, vários volumes, exatamente, esse mesmo. Não, esse é o Antigo Testamento interpretado. Isso. E tem o novo, e tem o novo, e tem o novo. Esse é o dicionário, e tem um Novo Testamento. É o conjunto fechado, é o Antigo Testamento, o Novo e o Dicionário. Eu achei que só ia precisar usar isso no bacharel. Não. Para propaganda. Para a vida inteira, para a vida teológica inteira, básico, médio, bacharel, mestrado e doutorado. Por isso que ele é caro, ele alcança toda a linha da teologia, toda. Ele é fantástico. Vou fazer propaganda. Chaplin de Jerezimburgo me ligou através do senhor, porque eu compro livro, de vez em quando eu compro um material lá. Aí eles me falaram que $50 por semana, eles vendem todos os 2 conteúdos para você pagar $50 semanal. Estou sabendo, eles estão facilitando demais. Gente, esse negócio é caro. Mas é aquela coisa, você está comprando algo que vai servir para a vida inteira. É o tipo de comprar e esquecer. Não vai comprar mais. Tem tudo. Imagina tudo. É como fosse o
o básico, o médio, o bacharel, o mestrado e o doutorado. Agora, a questão é destrinchar. Não é só comprar e ler, é destrinchar, é trabalhar em cima dele, entendeu? E é violento. Para suas pesquisas, isso que nós estamos falando desse assunto de homilética, ele trabalha, ele tem uma partezinha de homilética que ele trabalha que é para arrebentar. Por isso que é caro, é insuperável, é a obra mais completa que existe hoje no mercado. Por isso que faz jus. É caro, mas... Aí eu posso postar, se vocês fiquem à vontade, querendo entrar em contato com a Gerezinha facilita, $50 por mês. Né? É como comprar um carrinho usado. Semana, né, pastor? Semana. Por semana, desculpe. Seriam 200 por mês, em média. Mas é aquela coisa. Aí cada um fique à vontade, ninguém é obrigado. Só mesmo quem é amante ou bem louco por livros como nós, alguns de nós. Vamos lá. Use bons comentários. Deixa eu bater nessa tecla aqui do ponto 4 da página 8. Dê preferência àqueles que fazem uma abordagem histórico-gramatical. É o caso do Champlin, é o caso do Bacon. Não gaste dinheiro, preste atenção, isso aqui é uma recomendação séria. Não gaste dinheiro e tempo com comentários devocionais e homiléticos. É muito bonito os comentários devocionais, sim, são importantes, sim, mas, como disse, são devocionais, não vai acrescentar muito para o nosso conhecimento prático teológico. Ler sermões pode ser uma coisa agradável e gratificante, contudo, lembre-se de que sermões não são comentários. Os comentários homiléticos que apresentam planos de sermões já prontos podem ser úteis para o pregador leigo, o pregador que está começando, ok? Mas não deve ter lugar na estante do indivíduo com preparo num seminário, é o nosso caso. Então, um comentário homilético, no nosso caso, ele não é muito útil. Pode ser, se você pode ser, digamos, ser cru de tudo. E eu acredito que nem todos vocês são crus de tudo. E não são, eu tenho certeza disso. Vocês têm aí, a maioria de vocês, uma boa base, uma boa visão bíblica, entendeu? A menos que você realmente sinta a necessidade de ter um comentário homilético. Um ministro instruído necessita de 1 ou 2 comentários exegéticos de cada um dos livros mais importantes da Bíblia, bem como os outros livros de valor que mostrem o significado das Sagradas Escrituras. Quando eu falo de comentário exegético, é aquele comentário que vai mostrar o seguinte, presta atenção. Quem escreveu aquele livro da Bíblia? Quando aproximadamente foi escrito aquele livro da Bíblia? Quem foi o seu autor? Qual o local? A data aproximada? O idioma usado para a escrita daquele livro? Os principais assuntos, temas? E qual a importância que aquele livro da Bíblia tem dentro do conteúdo dos 66 livros? Por exemplo, o livro do Gênesis. Só um exemplo, tá? Para a gente ter uma visão um pouco assim por cima. Qual é a temática básica do livro do Gênesis? Básica. Pode ser resumida numa frase. Início. Criação. Livro dos inícios, dos começos. Quem foi o autor do livro do Êxodo? Perdão, do Gênesis, desculpe, do Gênesis. Moisés. Moisés. Aonde e quando, aproximadamente? Aonde e quando, aproximadamente? Data eu não sei não, mas eles... Ninguém quer se arriscar? O livro do Gênesis foi escrito quando Moisés estava em Midian. A data aproximada, 1475 a.C. Qual o idioma usado para a redação do livro do Gênesis? O hebraico. Então, isso que o comentário exegético vai ajudar a gente a ter a visão panorâmica do livro e as divisões do livro de Gênesis, como Êxodo também tem, como Números, como cada livro da Bíblia, precisamos, né, identificar. Não se assuste, tem pastores que não têm uma mínima ideia do que cada livro da Bíblia fala. Não se assuste. Tem pastores de igreja
que não tem a mínima ideia do que aborda um determinado livro da Bíblia. Isso é assustador. É assustador. Um dia eu perguntei a um dos nossos alunos do médio qual é o conteúdo do livro do profeta Amós. Começou a rir. Eu não estou contando uma piada, estou perguntando, meu irmão. Me responde. Qual o conteúdo, qual a base do livro do profeta Amós? Ria, mas ria de nervoso. Não soube responder. E pastor de igreja. É necessário ter esse conhecimento, ainda que básico. Manalu. Aqui está falando assim que é um ou dois comentários exegéticos de cada um dos livros mais importantes da Bíblia. Que referências são esses os livros mais importantes da Bíblia, que aqui está citando? No que se refere a pontos doutrinários, que são o que seriam, o que veria a ser os pontos doutrinários da Bíblia. Doutrina da salvação, doutrina de Deus, doutrina de Jesus Cristo, doutrina do pecado. São 43 doutrinas que a Escritura Sagrada nos traz dentro do bojo, né, do panorama, do conteúdo dos 66 livros. Todos os 66 livros da Bíblia são importantes, isso a gente não pode desmerecer nenhum deles, mas nós temos que identificar quais os livros que dão mais relevância, mais destaque a determinadas temáticas. Por exemplo, já que Manalu tocou esse assunto, e é bem interessante. Aonde no livro do Gênesis, preste atenção, no livro do Gênesis, vemos pela primeira vez Deus fazer menção da promessa de salvação. Que o livro do Gênesis está cheinho, né, de promessa de salvação, mas a promessa de salvação... Abraão. Com Eva, no início, lá quando Eva caiu, quando Deus falou... Exatamente aonde? Não, a irmã Nalu está certíssimo, mas agora e o texto? Consegue se lembrar? O texto é quando Deus fala que da mulher sairia 3 alguma coisa, 15, se não me engano? 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente desta. Excelente, irmã Nalu. Só para deixar a irmã Nalu mais sorridente, né? Vai levar mais pontinho para casa. Ei, coisa boa, irmã Nalu. Mais uns pontinhos para a irmã. Mais 50. Jesus. Não está conseguindo ouvir. Perdeu a conexão, irmã Nalu. Uau, perdeu a conexão, irmã Nalu. Irmã Nalu, eu sei que ela tem muitas dificuldades com a conexão dela. Perfeito. Vocês estão entendendo, irmãos? Identificar certos ensinos da Bíblia. Voltou, irmã Nalu. Vamos esperar, irmã Nalu. Maravilha, irmã Nalu. Tá difícil, vai e volta. Nem na hora que você está explicando. Irmã Nalu, depois a gente vai conversar em off. Eu acho que Jesus vai providenciar um presentinho para a senhora ter uma conexão aí mais estável. Fique tranquilo, né? Não é promessa de deputado baiano, não, né? A gente vai conversar em off, acho que Jesus vai entrar aí vai mover um mistério aí na sua direção, né? E a senhora não vai precisar mais de usar o seu telefone celular, não. Fica tranquila que Jesus está movendo as águas. Tranquilo. A gente depois vai conversar em off, eu vou revelar para a senhora um mistério. Tá bom? E não se assuste, não, que esse mistério aí pode desembarcar em New Jersey, né? Nos próximas 2 semanas. Se Deus assim tiver misericórdia, e eu sei que Ele tem, mas a gente vai conversar. Essa semana eu dou uma chamadinha para a senhora aí. Papai, você vai fazer aí um mexe-mexe, né? Um mexe-mexe santo. Mas vamos lá. Número 5. Evite 2 extremos. Aceitar acriticamente as conclusões dos comentários ou chegar às suas conclusões sem examinar nenhum comentário. É o que eu acabei de falar. Procure não ter mais de 4 comentários. Procure não ter mais de 4. Você tendo 4, dá uma margem, preste muita atenção no que estou falando, a eu e você lermos cada um deles, fazermos comparações e chegarmos à nossa própria conclusão, porque nós temos que aprender a ter critério de conclusão. Eu sei que é um pouco difícil, mas preste atenção comigo. Se de 4 comentários você não conseguir detectar o que é de menos, o que é de mais, então nos faltaria o quê? Um mínimo de discernimento. Concorda comigo? Então, de 4 comentários, você vai encontrar pontos que se casam. Estão me acompanhando? Quem está me acompanhando, gente?
pontos que se casam, pontos que se coincidem, aqueles pontos que se casam, que se coincidem e fazem sentido no contexto geral, esse comentário deve ser levado em consideração. Agora, quando você está usando 4 comentários e um vai totalmente contrário ao outro, olho aberto, porque aí tem alguma coisa que não está batendo, não está encaixando. Lembremos-nos sempre que cabe a nós submeter o nosso juízo e entendimento à verdade de Deus, conforme testemunhada pelo Espírito. Sem o Espírito, todo o nosso trabalho exegético, ou seja, o trabalho de investigação a fundo, será em vão. A genuína exegese, ou seja, a genuína investigação, tem como pré-requisito fundamental a oração e o espírito de dependência de Deus. Tudo isso falamos para introduzir agora a homilética. Não tem nada a ver com omelete, meu irmão, por favor. Homilética, página de número 9. Em termos de aprendizado, o púlpito é o ponto principal de contato entre a instituição de ensino e a igreja. No entanto, precisamos estar atentos para não confundir a sala de aula com o púlpito. A exegese, vamos usar essa palavrinha, investigação a fundo, nos habilita dentro dos recursos metodológicos, ou seja, recursos que têm métodos, a compreender o texto a fim de podermos transmiti-lo de forma fidedigna. Isto nos conduz a outra disciplina, a homilética. Vamos definir homilética? A palavra homilética significa conversar com, falar. A homilética é a ciência da qual a arte é a pregação e cujo produto é o sermão. Homilética é a ciência que ensina os princípios fundamentais de discursos em público aplicados na proclamação e ensino da verdade divina em reuniões regulares, congregadas para o culto divino. É a ciência que trata da análise, olha só, classificação, preparação, composição e entrega de sermões. Sem dúvida, a homilética é uma arte, já que exige força criativa, que consiste na aplicação e adaptação dos princípios gerais da retórica, a elaboração e transmissão do sermão. Assim sendo, podemos chamar a homilética de retórica sagrada. Retórica quer dizer o quê? Eloquência. É a arte de falar bem, visando a instrução e principalmente a persuasão. O objeto da retórica é convencer, e um instrumento que dispõe é a palavra. Vamos ver qual a importância ou a relação. Tem uma conexão entre retórica e homilética? Tem tudo. A homilética se propõe a utilizar alguns dos recursos da retórica para a transmissão da palavra de Deus. Desta forma, podemos dizer que a retórica é o gênero e a homilética é a espécie. Vamos trocar miúdos, a retórica é a base. A homilética é a coluna. Na verdade, são as paredes. Vamos lá. Se a retórica visa convencer o homem quanto a qualquer tema, a homilética, diferentemente, procura oferecer recursos para que possamos convencer, humanamente falando, o homem quanto à necessidade de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Não é a engenhosidade de nossos métodos, nem as técnicas de nosso ministério, nem a perspicácia de nossos sermões que trazem o poder ao nosso testemunho. É a obediência a um Deus santo e a fidelidade ao seu justo padrão em nosso viver diário. A preparação da pregação deve ser o seu dever primordial do pastor ou do pregador leigo, não é verdade? Vamos lá. Requisitos essenciais à pregação eficiente. Vamos, então, abranger esses requisitos. Dotes naturais. Deus chama os seus servos e os capacita para a tarefa que eles terão de realizar. A pregação da palavra exige dotes naturais, como clareza de raciocínio, fluência, dicção clara, sensibilidade. Estes dotes podem e devem ser melhorados ou desenvolvidos. Não é suficiente que uma pessoa seja eminente
no conhecimento profundo se não é acompanhada do talento para ensinar. Essa dificuldade que muitos pregadores têm. Têm tremendo conhecimento, mas têm dificuldade de transmitir a mensagem. No entanto, deve ser dito que se nós fomos chamados por Deus, é porque ele deseja falar ao povo através de nós. Portanto, não tentemos ser uma outra pessoa. Deus nos usa com nossas características e limitações na transmissão da sua palavra. Ele usa. Você na sua timidez, na sua ousadia, na sua determinação, até mesmo na sua quietude, irmão Elton. Pastor, agora observando melhor o texto lido aqui que o senhor leu, observo que eu já ouvi, até tem um cursinho básico que eu adquiri essa semana, oratória. Nesses cursos tem aula de oratória, vai ter algum período, alguma classe de oratória, porque eu analisando o conteúdo lá, o preparo antes de você subir ao púlpito, que a oratória ensina todo o contexto, de como você ter desenvoltura de timidez, lidar com o público, essas coisas. Esse curso de oratória faz parte dos nossos cursos de especialização, né? Nós estamos trabalhando basicamente com os cursos de teologia. Aí, adjacente ou como ramificações dos cursos de teologia, nós temos os cursos de especialização. Exemplo, aconselhamento cristão, psicologia pastoral, capelania cristã, que nós vamos ter, se Deus quiser, no ano que vem. Está muito difícil conseguirmos licença de uma capelania segura. Não estou aqui falando em detrimento ou denegrindo a imagem de ninguém que esteja aí fazendo propaganda de cursos de capelania, mas a maioria, 90%, com todo respeito eu falo isso, não estou aqui denegrindo nem falando mal de ninguém, 90% dos cursos de capelania que se ministra dentro dos Estados Unidos não tem reconhecimento pelo governo. É muito sério isso, e é perigoso. Os cursos de capelania reconhecidos pelo governo estão ligados ao Exército da Salvação, não é? Ao Goodwill, para quem não sabe, e às Forças Armadas Americanas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E são bem difíceis, e né, aquele cursinho que alguns dizem, né? Venha fazer o meu curso, o nosso curso de capelania, você está em 4 aulas preparado para ser capelão. Não, não, não. Esses cursos que eu estou me referindo, eles são caros e levam de 2 a 2 anos e meio, estudando 3 horas por semana de aula. Então, para você ver que o negócio não é fácil, não. Eu estou batalhando do lado do Exército da Salvação, que 2 anos e 8 meses, e outro do US Army. Mas são caros, são caros. Para conseguir uma licença, só para ter uma ideia, do Exército da Salvação, são $6.000. 6 mil, que seria um franchise. Nós conseguiríamos um franchise, uma licença, tá? E do Exército Americano, $17.500. E é na mesma função de ir em presídios, hospitais? Só que dura 2 anos e 4 meses a 2 anos e meio. Mas o certo teria que ser assim, porque esses cursos de 4 meses a igreja toda faz e ninguém faz nada. Você tem que fazer aulas teóricas e práticas. E a maioria dos candidatos rodam nas aulas práticas. Metade do curso com aulas teóricas e metade com aulas práticas. Eu fiz pelo Exército da Salvação, né? Eu tenho a capelania do Exército da Salvação. No meu tempo, levou 3 anos e 5 meses no Brasil. Foi bem difícil. E eu consegui uma bolsa, mas dos meus recursos eu jamais conseguiria, né? No Brasil eu consegui fazer muito, eles exigem demais. Só para vocês terem uma ideia, não quero fugir do assunto. As aulas práticas me custaram 1.600 horas práticas. Imaginem, 1.600 horas, eu tinha que ter 1.600 horas de prática. Não é fácil, não. O camarada para no caminho e desanima. Você visita prisões, orfanatos, asilos, hospitais de queimados, hospitais de louco,
O que você imaginar, nurse home, orfanato, é um negócio assim que enlouquece, porque é uma carga muito pesada. Claro, capelão não é qualquer um não, gente. Capelania é um chamado. É a conclusão que eu tenho aprendido na minha vida. E aqui na América, em outros países, eu não sei por que dão um cursinho de 2 meses e arrebenta. Mas, na verdade, com todo respeito, ó, o objetivo é isso aqui. Não é atender ao chamado. É o país do mundo que tem o maior número de capelões de baixíssima qualidade. Baixíssima qualidade. Não chega a 7% a título de qualidade. Por isso que Inglaterra, França, Alemanha e Noruega são os países de excelente qualidade em capelania. Mas estejam orando que eu estou batalhando. Está muito difícil, gente. Não é muito fácil, não. Não apenas pelo custo, mas a exigência que eles fazem para uma escola teológica nossa, como a nossa, ter uma capelania, um franchise, é muito complicado. É papel para aqui, papel para lá, é taxa para aqui, taxa para colar, é prova aqui, prova a colar. É bem difícil, bem difícil. Eu tenho que treinar 2 pessoas, ou seja, além de mim, eu tenho que treinar 2 pessoas, temos que ser 3, para treinar depois os futuros alunos de capelania, entendeu? Para vocês verem que não é um negócio nada fácil. Mas eu conto com as nossas orações, né? Eu vou ver se no ano que vem, para março, abril, se tudo correr bem, vamos ter uma luz no final do túnel, né? Já estou há exatamente 10 meses correndo atrás. Está bem difícil, gente, muito difícil. Muito difícil. Não estou desanimando a ninguém, né? Mas eu quero ter a capelania mas uma coisa séria, não uma coisa, entendeu? De 2 meses, de 3 semanas, não, que não vai valer a pena e misericórdia, irmãos, nem... Se é para entrar numa canoa furada, eu estou fora dessa canoa. Com todo respeito, por favor, não se ofendam. Não estou aqui falando mal de nenhuma capelania que faça em 2 meses. Cada um é cada um e eu tenho uma consciência diante de Deus. Vamos lá, voltando à homilética. Bom, não é engenhosidade de nossos métodos. Lá embaixo, na página número 9. Nem as técnicas de nosso ministério, nem a perspicácia de nossos sermões que trazem o poder ao nosso testemunho. É a obediência a um Deus santo e a fidelidade ao seu justo padrão em nosso viver diário. A preparação da pregação deve ser o dever primordial do pastor. Vamos lá, já falamos dos dotes naturais, perfeito. Deus usa, né, pessoas que têm dotes naturais, pessoas que têm aquela facilidade de verbalização, né? Tem pessoas que são trabalhadas e treinadas para serem pregadores. Tem pessoas que já nascem com dotes naturais. Cultura geral. O ministério é uma profissão erudita. Vamos usar essa expressão, né? Profissão, na verdade, não é. É um homem sem conhecimento e o homem sem conhecimento é desqualificado para estes deveres, independentemente dos outros talentos que possa ter. O pregador deve procurar estar atualizado, ler jornais e revistas, assistir o noticiário da TV, procurando estar em dia com os acontecimentos do seu tempo. Ao mesmo tempo, é imprescindível ao pregador o gosto pela leitura. Se não houver gosto pela leitura, você está perdendo muito e muito tempo. Quer clássica, quer contemporânea, a fim de que possa ter melhores condições de ilustrar a sua mensagem, adquirir um raciocínio mais eficiente, ter, enfim, melhores recursos no convívio social e na transmissão da mensagem. O pregador deve utilizar-se dos seus dotes naturais e também buscar outros recursos, concedidos pela sabedoria de Deus, graciosamente demonstrada no mundo, que possam ser-lhe úteis. Deste modo, podemos perceber que a pregação não é algo simples. Se quisermos ser pregadores fiéis e, portanto, relevantes, devemos nos dedicar com afinco ao estudo sério e sistemático. Não há lugar para preguiça no ministério, ainda mais na pregação da palavra. Os que não assumirem o compromisso de dedicar-se com esforço à pregação devem ficar longe do púlpito, não longo, longe. Foi um erro meu de digitação, não é longo, ficar longe, L-O-N-G-E. São poucos os que se preocupam em ser bem informados e bem preparados para a realização progressista da obra. Alguns não têm prazer nenhum em seus estudos, tomando para isso uma hora aqui, uma hora ali, e ainda com uma tarefa não bem-vinda são forçados a fazer. Alegram-se quando podem escapar desse jugo. Na verdade,
Há quantas coisas há que o ministro tem de compreender? Quão defeituoso é ignorá-los, quando perdemos, quando não utilizamos esse conhecimento em nosso ministério. Muitos ministros só estudam bastante para o preparo dos seus sermões e pouca coisa mais. Todavia, existem muitos livros que podem ser lidos e muitos assuntos com os quais podemos familiarizar-nos. Mesmo em nossos sermões, muitas vezes negligenciamos estudar mais do que apenas reunir uns poucos dados e deixamos de ir mais fundo para ver como poderemos fazer que essas questões invadam os corações de outras pessoas. Devemos estudar as maneiras de persuadir os outros e de conquistar-lhes o íntimo e de expor a verdade ao vivo, e não deixá-la no ar. A experiência nos diz que não podemos ser cultos ou sábios sem estudo árduo, sem trabalho incansável, sem exercício constante. No entanto, a leitura não é apenas uma colagem de informações e interpretações. Muita atenção aqui. Os bons livros não só valem pelo que encerram, mas ainda pelo que sugerem. O universo da leitura não está restrito ao conteúdo do lido, mas também às ideias que dela procedem, quer sugeridas pelo escritor, quer fruto da imaginação daquele que o lê. O texto escrito, dentro das suas variadas interpretações, perde a sua identidade autoral para ter agora cautores que dele se valem na busca da compreensão do escrito e vivido. Como o nome já diz em sua origem latina, o leitor é aquele que percorre a vista e, ao mesmo tempo, interpreta o que está escrito. O leitor é aquele que interpreta, colhendo de forma seletiva as informações e juízo. Deste modo, podemos perceber, olha só que interessante, que a pregação não é algo simples. Se quisermos ser pregadores fiéis, portanto, relevantes, devemos nos dedicar com afinco ao estudo sério e sistemático. Habilidade. Saber escolher a disposição do material. Isso exige treino, ouvir bons pregadores, ter sermões, praticar e praticar. Aprender sem praticar é o mesmo que arar e não semear. A prática da pregação é, na realidade, o ato de arar e semear ao mesmo tempo. Piedade. Não se requer de um pastor apenas cultura, mas também inabalável fidelidade pela sã doutrina, a ponto de jamais apartar-se dela. Em 1 de Timóteo 4,8, vemos que a piedade é essencial à pregação eficiente. Piedade quer dizer o sentido de santificação, de separação para as coisas de Deus. A mensagem deve ser pregada para si mesma. Os ideais propostos devem se tornar os nossos ideais. A técnica e homilética não nos devem conduzir a negligenciar a piedade. O sermão não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas como instrumento de Deus para a transmissão de sua graça, para produzir fé nos seus escolhidos. Romanos 10:17, Tiago 1:18, 1 de Pedro 1:23. O ministro do evangelho é um homem que está sempre lutando em duas frentes. Primeiro, ele tem que concitar as pessoas a se interessarem pela doutrina e pela teologia. Todavia, não demorará muito nisso antes de perceber que terá que abrir uma segunda frente, dizer às pessoas que não é suficiente interessar-se somente por doutrinas e teologia, o que você corre o perigo de se tornar um mero intelectualista ortodoxo e de ir ficando negligente quanto à sua vida espiritual e quanto à vida da igreja. Este é o perigo que assedia os que sustentam a posição reformada. Essas são as únicas pessoas realmente interessadas em teologia, pelo que o diabo vem a eles e os impele para demasiado longe na linha desse interesse, e eles tendem a tornar-se meros teólogos e só intelectualmente interessados na verdade. Bom, eu fiz questão em ler tudo isso para vocês entenderem que a homilética ela é mais do que uma ciência teórica, né? Ela tem pontos teóricos, sem dúvida nenhuma, ela tem critérios, mas ela também tem requisitos espirituais. Na página seguinte, página 13, aqui fala dos requisitos fundamentais ao sermão: ponto, unidade, ordem, proporção, movimento, fidelidade, elemento didático. Eu quero deixar essa parte aqui para você ler na sua casa. Página 13, página 14, na verdade, da página 13 até a página 18. Gostaria que você, por favor, tomasse essas páginas como trabalhinho de casa. É importante que você leia, porque essa é uma parte bastante teórica. Tá? Repito, da página 13
da página 13 até a página de número 18, tá? Então, você vai ler a página 13, da página 13 à página 18. Isso aqui é muito importante, tá? Hoje são 26 de julho, e nos 15 minutinhos que nós temos aqui, finais da aula, nós vamos começar a fazer os primeiros exercícios, né, práticos de montagem de sermão. Se você observa na página 20, fala sobre o texto do sermão. Eu vou trabalhar com esta parte na próxima aula, no dia 9, né, que eu vou fazer uma leitura e já entrar na questão da página 24, a classificação dos sermões. Mas a gente já vai trabalhar já dentro da classificação dos sermões. Por exemplo, nós vamos a um texto da Bíblia, tá? Agora, muito prático, simples, conhecido demais. Você então anotou? Então você vai ler na página 3. Vamos fazer melhor, já que nós vamos ter uma semaninha de férias. Não faz mal a ninguém. Vamos ler da página 13 a 23. Pronto, vamos fechar o círculo, da 13 a 23. Isto. Então, tá aí. Da 13 a 23. Você vai ter uma excelente visão teórica dos requisitos fundamentais ao sermão, algumas observações sobre o sermão e o texto do sermão, porque tudo isso vai me ajudar a, quando voltarmos no dia 9, a entendermos a classificação dos sermões, né, que seriam o temático, o textual e o expositivo, né? Mas qual a diferença do sermão temático, do sermão textual e do sermão expositivo, tá? Eu vou usar esses 15 minutinhos, 15, 20 minutos que temos para fechar a nossa aula. Isso aqui é importante demais, preste atenção. O que eu vou falar está aqui na apostila, mas eu vou procurar colocar de forma bem sucinta, bem objetiva, bem resumida, para você começar a reter, e a gente vai começar a fazer alguns rápidos exemplos. O sermão temático é aquele que se ocupa de um tema, de um assunto. Há uma vantagem e há vantagens e desvantagens no sermão temático. A vantagem do sermão temático é que ele é típico de grandes oradores, ele é fácil de elaborar porque a unidade é construída conforme o desejo do pregador, possibilita que se esgote o assunto ou se encerre, né, de modo completo, e permite a discussão de qualquer assunto, pois as ideias vêm de fora do texto. Em outras palavras, o sermão temático, você pode usar um tema e você pode encontrar esse tema em muitos textos espalhados na Bíblia. Exemplo de sermão temático. O Senhor é o meu pastor. Abra comigo o Salmo 23. Salmo 23. É somente um exemplo e a gente vai trabalhar com vários outros exemplos. Salmo 23, ali vamos trabalhar. O Salmo 23, ele tanto pode ser um sermão temático, como também para ser usado como sermão textual. Mas vamos tomar o Salmo 23 como sermão temático, que, na verdade, a gente não vai estar somente no texto do Salmo 23, mas o Senhor é o meu pastor. Vamos lá. Na Bíblia, nós vamos encontrar várias alusões a Deus, ao Pai, à pessoa do Senhor Jesus, como pastor. Um deles é este texto, Salmo 23. Vem à sua memória um outro texto que nos lembre a pessoa de Deus Pai ou de Deus Filho como sendo nosso pastor? Vamos lá, se vocês têm a memória um pouco fresca para se lembrar disto. Quando a gente fala Deus como nosso pastor, é muito fácil. O Salmo 23, vem assim, automático. Mas existiria um outro texto nas Escrituras que nos enfatizaria a pessoa de Deus ou de Jesus como nosso pastor? Sim ou não? Vamos lá. Alguém se lembra de um outro texto?
Não. O 91, 51 não lembraria também, pastor? Repita, por favor, refaça a sua frase, que agora eu me O 91, Salmo 91 e o 51? Não. Não. Porque a irmã tem que encontrar a Aquele que referência. diz, eu sou o bom pastor. Oh, perfeito. Aonde está esse texto, irmã Vanessa? Consegue se lembrar? Não. João capítulo 10, verso 10. Só ratificando, irmã Tatiana, o 91 e o 51 não tem ligação com o pastor. É só a irmã ler com atenção. Não tem conexão com a questão de pastor. Temos que ter muito cuidado. É o parece, mas não é. Então, vamos lá. Salmo 23 e João 10, 10, 11, 12, 13. Então, seriam os dois textos que poderíamos usar para tecer um sermão temático. O Senhor é o meu pastor. Como é que eu trabalharia com um texto, aliás, com um sermão temático, tomando este tema, o Senhor é meu pastor? Eu faria uma ponte entre o Salmo 23 e João 10, 10, 13. Deixa eu ler rapidinho o texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui eu posso trabalhar... 40, 11 também, não? Como? Isaías 40, 11 também? Isaías 40, 11. Excelente, irmã Ana Lu. Excelente. Vamos lá. Como pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Excelente, irmã Ana Lu. Olha, tá pegando o fio da minha irmã Ana Lu, já é pregadora. Já é pregadora. Então tá, ó. Pega aí, anota aí, Salmo 23, Isaías 40, verso 11, excelente texto, porque faz uma conexão perfeita. Tá anotando? Isso são partes que formam um sermão temático. Isaías 40, 11. Vamos lá também, o texto que eu acabei de mencionar, Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, 12, 13 e 14. Do 11 a 14. Então, vamos tomar, então, esses três textos. Salmo 23, estão anotando? Isaías 40, 11 e o Evangelho de João, capítulo 10, do verso 11 ao 14. Então, já conseguimos detectar três textos diferentes que falam do mesmo assunto. Qual é o assunto? O Senhor é o meu pastor. Como, baseado nesses três textos, eu vou montar uma mensagem? Muita atenção. Toda mensagem tem que ter uma introdução, corpo e conclusão. Isso se chama a estrutura do sermão, que também é conhecida por esboço. Não se lê esboço na frente de uma igreja. Tem pessoas que cometem esse grande erro, montam um esboço, está lá na frente e lendo direitinho. O esboço é um mapa. O esboço vai te ajudar a entrar na introdução, no corpo e na conclusão. Uma introdução de um esboço não pode, escute, não pode, sob hipótese alguma, demorar acima de 7 minutos. Então, quando você monta um esboço, você tem que trabalhar de uma maneira que ele funcione como muito 7 minutos. De 5 a 7. Ele tem que ser o mais objetivo possível, porque a introdução do sermão, ele vai apresentar o que você vai pregar em poucas palavras. Compreendendo? Sim, irmã Vanessa, por favor. E qual o tempo assim, ideal para uma pregação? Anote, por favor. Nós estamos já dando alguns importantes adiantamentos. Um tempo excelente aonde a retenção da mensagem vai até 85% na memória seria de 25 minutos.
Então, anote. Se uma mensagem é trabalhada de 20 a 25 minutos, a retenção natural na memória chegará até 85%. Uma mensagem que oscile entre 30 a 40 minutos, a retenção vai oscilar entre 75% e 80%. Se uma mensagem dura de 40% a 50%, a retenção vai oscilar, vai variar de 60% a 70% aqui. Se a mensagem passa de 50 minutos, a retenção ela estará abaixo de 50%. Há casos sobrenaturais, eu não estou falando de casos naturais, sobrenaturais, e eu acredito que você já tem experimentado alguns desses casos, quando Deus usa um pregador para trazer 2 horas de mensagem. Escute, isso não é normal. 2 horas de mensagem, mas debaixo de azeite, óleo, unção, poder. Quando a mensagem acaba, qual a impressão? Foi 20 minutos. Não, foram 2 horas. Alguém já viu essa experiência? De alguém estar pregando uma mensagem no óleo, na unção, no fogo, e você não sentiu que passaram 2 horas. A impressão que dá foram 20 minutos. Já viveram isso, né? Porque isso é sobrenatural, não é normal. Por outro lado, eu já vivi o dissabor de ouvir um pregador 2 horas e 40 minutos. E a vontade, a carne se manifestou dentro de mim. Se alguém colocasse uma pedra bem pontiaguda, eu acertava o olho daquele camarada. Falando sério, irmãos. Graças a Deus que minha esposa estava do meu lado, eu estava, olha, para morrer. Pensa numa igreja lotada, eu no púlpito de uma igreja e vou com vontade de ir embora. Entendeu? E minha esposa bem na frente fazendo sinal, não seja doido de levantar e sair, porque uma igreja de 1.300 pessoas, incômodo. A pessoa, o único me levantando do púlpito, sabe aquelas igrejas que tem o púlpito cheio de cadeiras? Caí na bobagem de ter aceitado a subir. Não sabia, não conhecia o pregador. Agora, nunca mais eu faço isso. Quando alguém me convida a subir uma plataforma, eu pergunto, quem é o pregador? Eu procuro investigar a vida do cara. Quem é o pregador? Vai pregar o quê? Quanto tempo? 1 hora, 2 horas? Não, se é aquela lenga-lenga, meu Deus, eu sofri. Aguentei, olha, assim, mordendo o dedo, mas com a vontade de ter uma pedra na mão e acertar o olho daquele homem. Mas tudo bem, isso aí me aconteceu umas 3, 4 vezes na minha vida. Mas o ideal é trabalharmos com a mensagem num tempo de 30 minutos. Se passar desse tempo, é por conta da unção da parte de Deus. Quando estão me entendendo, gente? Se passar deste tempo, aí é outro assunto. Aí é Deus. Mas tem que ser Deus. Se não for Deus na sua vida, você vai passar vergonha. O pessoal vai começar a bocejar. Chato, que enfadonho e tal, vai ter murmuração, mas se não é Deus, trabalha. Deus tem tudo, correto? Mas se não houver uma manifestação sobrenatural, batalha por 30 minutos. É ideal, porque isso ajuda na retenção. Passou de 45 minutos, matou. Já o ensino de uma mensagem, o ensino bíblico, um bom tempo mínimo, 1h15. Tempo mínimo. Tempo máximo, 2 horas. Está provado que mais de 2 horas de ministração no ensino esgota a mente. A retenção cai a 50% a 40%. Então, 2 horas diretas como máximo. Se for dar uma ministração, como, por exemplo, nós costumamos dar seminários de escatologia, nós damos 1h30, em partes, 1h30, descanso de 15 minutos ou 20 minutos, outra 1h30, mas nunca passamos de 2 horas diretas. Aliás, nem eu tenho o hábito de fazer 1h30 direto, porque, até no máximo 1h30. Passou disso, eu sei que é um pouco pesado, um pouco cansativo. Deixa eu fechar aqui com algumas importantes observações com respeito ao sermão temático. O sermão temático, então, ele vai trabalhar com um assunto, com um tema. Você pode viajar em vários textos da Bíblia que falem do mesmo assunto. Como é que você vai montar o corpo? Se você puder anotar, está na apostila, mas é interessante. O corpo do sermão
ele tem que ser o mais consistente possível. O corpo do sermão, você trabalha com tópicos e itens. Como eu distingo um tópico? Sempre com algarismos romanos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Como muito, 5 tópicos. Mínimo de 2, máximo de 5. Mínimo de 2, máximo de 5. Você pode trabalhar no sistema de algarismos romanos ou no sistema de algarismos arábicos. Como é? São os algarismos arábicos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quando você trabalha com tópicos em algarismos romanos, esses são tópicos. Aí os itens, você pode usar números, 1, 2, 3, ou letras, A, B, C. Nós vamos apresentar vários exemplos para vocês, tá? Mas aí você fica à escolha. A, B, C ou 1, 2, 3. E, geralmente 3, não mais de 3. Porque fica muito pesado a estrutura do sermão. Então, tópicos que são as principais partes do sermão. Uma frase, por exemplo, o Senhor é meu pastor. Aí diz, tópico 1, como o nosso pastor, ele vela por nós. Ele cuida de nós. Esse seria o primeiro tópico. Aí você começa a usar os textos que acabamos de falar. Aí você aponta lá nos textos. Nosso Deus é um Deus que cuida das nossas necessidades espirituais, emocionais, físicas e materiais. Aí seria o item 1, aí vem o item 2, o item 3, ou seja, você vai começar a explorar o conteúdo do tema ligado a esses 3 textos que acabamos de falar, né? Que é o Salmo 23, Isaías 40, 11 e o Evangelho de João 10, 11 a 14. Esse é o sermão temático, tá? O textual já é diferente, já vamos terminar. Me dá mais 5 minutinhos que eu estou terminando. O sermão textual é diferente. Você trabalha somente dentro do texto escolhido, de um texto apenas escolhido. E, geralmente, no sermão textual, você tem que trabalhar com 2 a, no máximo, 5 versículos. De 2 a 5. De 2 a 5. E um expositivo, você trabalha com mais de 4. Como é que é, pastor? De 2 a 5? De 2 a 5, textual. Já, isso é o textual. O expositivo, acima de 3. O textual e o expositivo são muito parecidos, porque você é obrigado a ficar preso somente no texto. A diferença do textual para o expositivo é que o expositivo ele é muito mais longo, é mais de 3 versículos. Você pode até usar um capítulo inteiro. Já o textual você se limita de 2 a 5. Então, esses 2 tipos de sermões são os mais difíceis, porque você tem que conhecer profundamente a estrutura do que cada um deles está ensinando, falando, colocando. Um trabalhinho de casa, também valendo ponto, como fizemos na vez passada, tá? Mas você não é obrigado. Se quiser ganhar bônus, você vai fazer esse trabalhinho. Sim, minha irmã? Eu já estou com a mente cansada. E agora o senhor começou a acrescentar outras coisas aí, eu já estou perdida. Mas vamos lá, o senhor está primeiro, vamos focar, que o senhor vai estar explicando para a gente aprender primeiro, o temático. O temático, eu só estou adiantando alguns pontos, entendeu? Não estou... Agora que a gente tem que focar para conseguir desenvolver primeiro esse, né? O temático. Eu só estou falando das diferenças... Me acompanhe. Eu só estou iniciando a questão de identificarmos as diferenças, nada mais, do temático e do textual. O temático se volta para tema, um tema específico na Bíblia e que nos dá liberdade para viajar em vários textos falando do mesmo assunto, correto? E a diferenciação do textual
é que a gente fica preso unicamente ao texto. Vamos trabalhar com dois temas, com dois teminhas que eu quero dar para vocês. Aí eu não vou dar os textos, eu só vou dar o tema. Anote aí. Se você quiser fazer esse trabalho, também vai estar valendo outro bônus de 75 pontos. Anote aí. Só dois temas para você entregar até o dia 9. As misericórdias de Deus. É o primeiro tema que aí você vai explorar na Bíblia, vai fazer um sermãozinho bem simples, um esboço, só um esboço. Introdução, corpo e conclusão. Lembre-se que a conclusão ela tem que ser o resumo do sermão. Se o sermão tem 3 tópicos, a conclusão também tem que ter 3 tópicos. Então, primeira temática que você vai trabalhar é as misericórdias de Deus. Lembre-se que é um sermão temático, as misericórdias de Deus. O segundo tema, fé. Fé. Fácil, não? A Bíblia está cheia de textos que se referem à fé. Lembrando que pode ser dom da fé, pode ser os tipos de fé. Em se tratando de fé, você pode envolver qualquer situação que aborde o tema fé. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Quando eu falo de fé, eu falo de forma bem genérica. Mas isso o senhor quer, quando o senhor diz o tema, o senhor quer as citações bíblicas? Sem dúvida, meu prezado, uma vez que somente as citações bíblicas ou o senhor quer... desenvolvimento da ideia. E a conclusão dela? Sim, senhor. Então, você vai querer isso é somente, e eu estou querendo somente dar um pontapé inicial. A introdução, geralmente, a gente faz exponendo. A introdução, a gente faz... apresentando o assunto. Apresentando o assunto. Isso, anote aí. Quando você fizer a introdução do sermão, você vai estar apresentando o assunto. Por exemplo, estou falando das misericórdias de Deus. O que a Bíblia, resumidamente, fala sobre as misericórdias de Deus? As misericórdias de Deus, etc, etc, etc. Aí você menciona 1 ou 2 versículos da Bíblia ligados à misericórdia de Deus, entendeu? Você está fazendo a apresentação do assunto. O corpo do sermão, aí você vai desenvolver. É diferente, aí você vai dar... Ou seja, o senhor quer um sermão completo. Exato. Não importa o quanto vocês acertem... Não quer só a citação e a introdução do corpo e a conclusão. Não importa o quanto vocês acertem, não importa o quanto vocês errem. Estamos aqui para isso. Tá? Nós vamos começar desse pontapé inicial. Se você errou... Resumidamente, é a redação. Voltando a esse ponto de novo. Isso é uma... Exato. Exato. Da introdução, você vai tirar o seu parágrafo e do parágrafo introdução, você tira a sua conclusão. É uma redação. Maravilha, irmã Nalu. Oh, já temos a segunda professora de homilética se revelando. Meu Deus! A gente vai ter que conversar em off, irmã Nalu. Pelo amor de papai. Orei muito para que acontecesse isso. E deu certo. Deus é bom. Gente, quantos entenderam essa tarefa? Ninguém é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado. Sabe? Quando eu disser obrigado, aí eu vou dizer, é obrigado. Mas isso não é obrigatório, tá? Isso é só para a gente esquentar os motores. Quando a gente voltar no dia 9, aí eu vou mostrar para vocês vários modelinhos, vários. Vai passar de 5, 6, 7 modelinhos de sermões temáticos, aí vocês vão encaixar. Uma coisa dentro da outra vai ficar uma coisa bonita no mundo, tá bom, gente? 10h08, eu já não posso passar desse tempo, já passei do horário. Quantos entenderam pelo menos essa parte bem introdutória, bem básica, bem inicial? Só a última pergunta, mas os temas nós vamos fazer só o sermão temático? Essas duas. Só o sermão temático? Não vamos sair do temático por enquanto, nós vamos ficar em umas 2 aulas em cima do temático. Tá bom. Mais 2 aulas em cima do textual. E provavelmente mais 2
do expositivo. Por isso que eu falei no começo da aula, tá? A Ana Luz está perguntando, pode escolher uma dessas, são as duas. Por isso que eu dei 2 temas diferentes, não para escolher, para fazer, tá? As misericórdias de Deus. A Bíblia está cheia de textos sobre as misericórdias. Estão entendendo a necessidade da concordância? Você vai lá na concordância e vai encontrar as misericórdias de Deus. Vai ter uma lista ali maravilhosa. É só você encaixar ponto por ponto, parte por parte. E fé. A mesma coisa, a temática... Desculpe, eu vou espirrar, desculpe. Perdão, está aqui na normal. Primeiro espirro gravado, meu Deus. E a palavra fé e a temática fé sempre tem uma primeira vez, né? Infelizmente. E a temática fé você encontra em muitos textos... Perdão, vou de novo. Perdão, que não é normal. Jesus ficou na história. 3 espirros numa aula só. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Tem que ser os 2 temas, tá? Não se preocupa se você vai acertar, se você vai errar. Você fazer do certo ou errado, quem fizer, eu vou dar gratuitamente esses 75 pontos. Gratuitamente. Se acertou, se errou, eu vou dar. Eu quero ver o esforço de você em se empenhar em fazer, mas ninguém é obrigado. Tá? Estou bem claro, gente? Estou bem claro? Ninguém é obrigado, mas quem fizer, quem se esforçar, eu vou reconhecer o seu esforço e claro que eu vou dar os seus 75 pontos. Aí você vai se assustar. Uou! Tirei uma nota violentamente alta em homilética. Claro, você está participando, porque essa é uma matéria que exige prática. Exige prática. Se a gente não praticar aqui, estão perdendo tempo. E é uma coisa que a gente não perde tempo aqui sobre hipótese nenhuma. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta mais, alguma dúvida? Para a gente fechar, para a gente terminar? Não? Está tudo certinho? Maravilha. Vem cá, sejam sinceros. Quantos de nós, nesta noite, da parte de Deus, estamos enxergando como é importante entendermos esses princípios para montarmos sermões, ainda que de forma básica, para transmitir com eficácia a palavra de Deus? Quantos perceberam isso? Não é de qualquer maneira, não, gente. As pessoas pensam que é soltar uma mensagem de qualquer maneira e a coisa não é assim. A mensagem tem que ser clara, tem que ser objetiva e, acima de tudo, bem colocada e, claro, energizada pela unção e pelo poder de Deus. Vamos agradecer ao Senhor, tá? Então, lembrando, a próxima semana, nossa semaninha de férias, voltamos às nossas atividades normalmente no dia 9, tá? Terça-feira, dia 9. Temos, então, esses 2 trabalhinhos que vocês vão ler da página 13 a 23. Esse aí é obrigatório, tá? Ler as páginas da 13 a 23 é obrigatório para que você venha entender a continuação na página 24, né? Quando a gente voltar no dia 9, a gente vai estar falando exatamente da página 24 em diante, certo? E aí você fica à vontade, se você quer fazer o sermão, os 2 sermões que falam uma da misericórdia de Deus e outro da fé, fique também à vontade. Lembre-se que é temático. Você vai trabalhar com o assunto, mas com vários textos na Bíblia que falam do mesmo assunto. Amém? Vamos então agradecer a Deus? Vamos orar? Desculpe, eu faço um esforço tremendo para não espirrar, mas como, infelizmente, o ar-condicionado é o que ocasiona, né, essa situaçãozinha. Vamos, então, agradecer ao Senhor nosso Deus e pedir que a sua bênção seja conosco. Vamos pedir ao nosso irmão Elton nos despedir com uma palavra de oração, né? Que o Espírito Santo venha iluminar nossas mentes, nossos corações, tá? Dia 4 e 5 de agosto, se vocês que estão em Massachusetts puderem nos acompanhar com o nosso seminário de escatologia, já fiz a postagem no grupo, né? Estaremos ali em Woburn, tá? Na Bethel Church, pastor Renato Dantas. Se você tiver interesse em ir lá, fique à vontade, mas você tem que dar o seu nome completo, né? O seu telefone, porque aí você terá direito a um certificado, caso você possa estar os 2 dias, né? Quinta e sexta, é gratuito, você não vai pagar nada, que eu tenho a informação, né? Não vai haver cobrança de nada, certo? Vamos levar o nosso material, sim, temos um material em formato CD que estaremos lá oferecendo aos irmãos que queiram no valor de $10. É um disco CD
tá? Em PDF, que vai trazer mais de 300 slides sobre o assunto de escatologia bíblica. Irmão Elton, então, nos levando a Deus, agradecendo em oração. Dia 4, dia 5, né, pastor? 4 e 5 de agosto estaremos, está lá no grupo, né? Você vai lá no grupo, está lá o endereço, né? Em Woburn, né? Bethel Church, pastor Renato Dantas, já coloquei ali o número dele, você tem que, então, se você for os 2 dias, tem que ligar para ele, dar o seu nome, dar o seu telefone e dizer, eu sou aluno da Academia Bíblica Berea do pastor Luiz Prestes, e aí, então, ele vai anotar todos os seus dados, se você for os 2 dias, no último dia ele vai te dar o certificado do nosso cursinho de escatologia, ok? Irmão Elton, nos despedindo de oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo Aleluia. privilégio, ó Deus, de mais uma noite, ó Deus, aqui reunimos, ó Pai, para aprender da porção da tua palavra. Aleluia. Pai, agora neste momento, em uma só voz, clamamos a ti, Senhor, que o Senhor venha nos dar ânimo, persistência, coragem, ó Deus, para não desistirmos, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, fazer bom uso desse conhecimento para alcançar almas para o teu reino e, Senhor, sermos, ó Deus, a diferença nessa geração de hoje, ó Pai. Ilumina a mente de cada um que aqui se encontra, Senhor. Abre o entendimento, coloque, ó Deus, guardado no coração, ó Pai, todo o conhecimento necessário para uma boa obra, para que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, exaltado, e como já tem sido, ó Pai, mas ainda mais, porque esse é o anseio do coração de cada um que aqui se encontra. Glória a Deus. Senhor, abençoa as necessidades dos teus filhos, guarda cada um nessa semana maravilhosa. Pai, em nome de Jesus, vá de encontro à família do pastor Prestes, ser com ele nas lutas, nas vitórias, e que o Senhor conceda o desejo do coração dele, ó Pai. Isso nós te pedimos, nós agradecemos, e que tenhamos uma semana de vitória em persistência ao conhecimento. Nós te agradecemos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Nosso lema para terminar, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória. Obrigado, tenha uma boa noite, uma boa terça, uma boa semana de vitória e até a próxima terça, permitindo o Senhor nosso Deus. A próxima terça não, a outra terça, 9 de Boas férias, ó. Boas férias, pastor. Amém. Boa semana de descanso para vocês. Paz do Senhor, até a próxima, 9 de agosto. 9 de agosto. Amém.